Meus caros irmãos da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Pobres, aqui é Luizimar, seminarista da Arquidiocese, que vai partilhar hoje com vocês sobre um tema tão importante, sobre a Sacrosanto Concílio. Mas antes da gente começar nossa partilha, eu gostaria que a gente fizesse um momentinho de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. Renovareis a face da terra, oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Espírito Santo, age em nosso coração, age em nossa vida, prepara a nossa alma, nosso interior, nossa inteligência, a nossa vontade, para fazer tudo conforme a tua vontade. Dá-nos um coração inspirados pela tua verdade, pela maneira como tu guia a igreja. Nós não te pedimos, ó Espírito Santo, honras, méritos neste mundo, mas somente a graça de mais amar a Deus, nosso Pai. Envia a mesma graça que tu derramou sobre o coração da Virgem Maria, para que o nosso coração seja renovado. Vamos escutar a palavra de Deus, que hoje nos traz uma mensagem tão bela, fala no início da igreja a importância de como a comunidade se encontrava reunida. A comunidade permanecia reunida e tinha um só coração, uma só alma, aquela comunidade cristã. Era perseverante na oração. Se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dos versículos 12 ao 14. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, vindo do Monte das Oliveiras, ou seja, logo depois da elevação de Jesus Cristo aos céus, à distância da caminhada de um dia de sábado. Entraram na cidade e subiram para a sala de cima, provavelmente no mesmo lugar da última ceia, próximo ali ao Monte das Oliveiras, onde costumavam reunir-se. Eram Pedro e João, Tiago e André, Felipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. E todos eles perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres e Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Mais à frente, a gente encontra também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos de 42 até o 47, falando assim: eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna e na fração do pão e nas orações. Apossava-se de todos o temor, e pelos apóstolos realizavam-se numerosos sinais e prodígios. Todos que abraçavam a fé viviam unidos e possuíam tudo em comum. Vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Perseverantes e bem unidos, frequentavam diariamente o templo, partiam o pão pelas casas e tomavam refeição com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor acrescentava ao seu número mais pessoas que eram salvas. Meus irmãos, essa passagem, ela guia-nos conforme a graça de Deus. Ela mostra como é que era a comunidade dos primeiros cristãos. E exatamente nesse mesmo tempo que nós invocamos a presença da Virgem Maria, nossa mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, escolhi essa passagem como molde para a nossa formação de hoje, exatamente para mostrar como era a comunidade dos primeiros cristãos. Ou seja, aqueles primeiros cristãos que viram Jesus ressuscitar, que tiveram experiência com ressuscitar. Mas não só eles.
nós também, como comunidade reunida em nome de Deus, também temos uma experiência com Jesus ressuscitado. A igreja, afinal de contas, é a mesma, ontem, hoje, por todos os séculos. Enquanto durar essa terra, a igreja vai ser a mesma, não é verdade? Claro, mudam os tempos, mudam as pedras, que somos nós, mudam os fiéis, mas a santidade da igreja depende do seu fundador Jesus Cristo. Então, é nesse clima que eu gostaria de começar a nossa formação de hoje, nossa partilha, porque a gente vai falar sobre o documento da Sacrosantum Concílio, que literalmente em português significaria, né, esse sagrado concílio. Os documentos da igreja, os nomes deles, né, se vocês já viram, os documentos são vários e eles normalmente têm um nome em latim e a gente traduz em português, né? Deus Caritas Est, Deus é amor. Spe Salve, a esperança salva, salvífica esperança, né? Gaudium et Spes, a esperança e a alegria, né? Ou mais recentemente, Laudato Si, que no caso é em italiano, louvado seja, né, o Senhor. Esses nomes, eles são a primeira frase, as primeiras palavras do documento, entende? Então, normalmente são escolhidos com bastante cuidado para revelar a índole do documento. E o documento Sacrosanto Concílio é exatamente o Sagrado Concílio. É um documento do Concílio Vaticano II, aquela reunião dos bispos, que foi realizada há bastante tempo atrás, 55 anos, 56 anos por aí, que teve o seu fim, né? O seu início aí foi uns 59, 58, 60 anos. Foi o primeiro documento a ser redigido, que fala sobre a reforma da liturgia. Então, como é o primeiro documento, certamente escolheram esse nome, Sacrosanto Concílio, o Sagrado Concílio. O Sagrado Concílio, ele decide renovar a liturgia, né? Propõe-se, ele começa assim com essa frase. O Sagrado Concílio propõe-se em fomentar a vida cristã entre os fiéis e adaptar melhor as necessidades do nosso tempo às instituições suscetíveis de mudança. Então ela começa já mostrando qual é a sua intenção. Os bispos reunidos no Concílio Vaticano II, os bispos do mundo inteiro, por isso se chama ecumênico. Ecumênico não quer dizer somente do diálogo com os protestantes, com as outras igrejas cristãs, mas ecumênico quer dizer de toda a casa. A palavra ecumênico tem a mesma raiz de economia, que vem do grego oikos, oikomene, que oikos é casa, é o cuidado pela casa comum. Então, é interessante isso, né? Toda a igreja reunida, sua universalidade, decidiram reformar a liturgia. Claro, como a gente falou na formação sobre o Concílio Vaticano II, já existia todo esse movimento de renovação da liturgia. Para quê, Deus irmão? Não sei se vocês vão lembrar, se vocês certamente já ouviram falar, que antigamente a liturgia ela era bem diferente de hoje, apesar de ter elementos em comum. A Eucaristia sempre foi a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre foi o padre celebrando, sempre teve a participação dos fiéis, o preceito dominical, a participação. Esses elementos continuaram, porém, existiam coisas diferentes. A gente, talvez hoje diria, bem diferentes, né? Vamos dizer, a primeira grande mudança notável. Antigamente a liturgia se celebrava de costas, o padre, tanto que tinha aqueles altares nas paredes, né? E o padre celebrava de costas. E basicamente a resposta era feita de algumas partes da oração, era feita basicamente pelo coroinha, que sabia as respostas em latim. Então, o padre celebrava de costas, a liturgia era celebrada em latim, claro. Existiam partes, né, da homilia ou da pregação que era feita em português, obviamente, mas no essencial eram essas grandes diferenças, né? Claro, existiam muitos outros quesitos, né, que eram minúcias, que a gente não tem como entrar aqui. Como eu falei, claro, existem partes que são imutáveis, a oração eucarística, as palavras do Senhor, né? A leitura do Evangelho existia já, sendo que vai mudando e vai se adaptando a partir do Concílio Vaticano II. Então o Concílio Vaticano II foi esse movimento de renovação eclesial, não naquilo que é essencial,
mas naquilo que podia ser mudado. Tanto que fala no documento isso. Fomentar a vida cristã entre os fiéis e adaptar melhor as necessidades de nossos tempos às instituições que são suscetíveis de mudança. Ou seja, se a gente pode mudar para tornar essa realidade mais próxima dos fiéis, a igreja opta por esse caminho. Vocês compreendem? Então, toda mudança que aconteceu na liturgia foi guiada por este documento, Sacrosanto Concílio, que significa o Sagrado Concílio, né? Então, é um documento, né? Foi escrito aí em 1963, que ele dá várias indicações de como deve ser a liturgia a partir de então. Nós, católicos, de hoje, né, vamos dizer assim, que nascemos nesses anos, que servimos, nós já estamos vivendo esse clima pós-conciliar, depois do concílio. Então nós já colhemos os frutos dessa liturgia renovada. Por exemplo, meus irmãos, se nós participamos da missa e vemos a beleza das palavras do Padre, se a gente não fica somente na mera ritualidade, no mero compromisso social, do preceito dominical. Claro, tudo isso é importante, mas não é o essencial, vocês compreendem? Mas se nós prestamos atenção no que o Padre fala, na beleza do que, como a liturgia ela é conduzida, nós, sem dúvida alguma, conseguimos ter um aprofundamento da nossa fé. Meus irmãos, isso é fruto do Concílio Vaticano II. Lembro de Dom José Antônio, falando para nós seminaristas, falou uma coisa que me tocou muito, muito bela mesmo, sabe? Ele dizia que ele participou de muitas das missas antes do concílio, ele era coroinha na sua paróquia, então ele sabia responder a missa em latim, e ele partilhava com a gente o seguinte, escuta, diz que logo depois do concílio, uma das suas companheiras paroquianas, né, já uma senhora de idade, ela disse, meu filho, foi uma vez conversar com ele, né, chorou, meu filho, que bonito, eu não sabia que na liturgia o padre falava tanta coisa bonita, né? Porque como a missa era em latim, as pessoas não tinham muito essa percepção, essa noção da beleza que era a liturgia. Tanto que, antigamente, algumas pessoas até passavam a missa toda rezando um texto. Porque como não compreendiam, não queriam perder tempo, vocês entendem? Mas hoje não. Hoje nós temos um grande tesouro que nós podemos aurir. Claro, a liturgia sempre foi bela, porque a liturgia fala não somente com as palavras, né? O próprio espaço litúrgico fala, eu não estou menosprezando o rito antigo, mas eu estou querendo revelar para vocês a beleza do rito pós-conciliar, ou como alguns chamam, o rito de Paulo VI. Então toda essa intuição de renovação da liturgia não foi também, por outro lado, um mero renovar por um apego às novidades. Não. Houve todo um estudo para poder a igreja voltar às suas origens. Escutem. Junto com o movimento litúrgico que existia ali pela década de 40, pela década de 50, de 60, de tentativa de renovar a liturgia, que era exatamente querendo trazer elementos novos da liturgia, paralelo a esse movimento de pessoas que já queriam a renovação da liturgia, existia um outro movimento, o movimento patrístico, ou seja, os padres da igreja, aqueles padres dos primeiros séculos, do século I ao século VI, VII especialmente, né? Nós poderíamos dizer até o século XI são considerados padres da igreja. Mas essas pessoas que queriam ver como é que era a igreja naquele começo, para poder a igreja voltar a ter aquele mesmo vigor de antigamente. Então, a partir desses duplos movimentos, se tentou ver como é que a igreja celebrava a missa no começo da vida cristã. E alguns documentos que foram traduzidos, preciosos, como a tradição apostólica de Hipólito de Roma, mostrou que a missa era muito mais simples do que o rito em latim, do que aquele conjunto ritualístico que tinha. E se tentou retomar esses princípios do começo do cristianismo. Tanto que a gente pode dizer, a partir de dados historiográficos, ou seja, a partir do estudo da história, nós podemos dizer que a missa de hoje ela é muito parecida, nos seus elementos essenciais, às missas dos primeiros séculos da comunidade cristã.
Inclusive, a oração eucarística, a segunda, ela traz elementos muito próximos. A segunda é aquela oração eucarística mais conhecida. Das coisas, ela traz elementos muito próximos daquela comunidade primeira, daquela primeira comunidade cristã. Meus irmãos, isso mostra como a igreja ela é bela, porque a sua renovação é voltar às suas origens. E esse foi um grande mote para o Concílio Vaticano II. Voltar às suas origens, voltar ao seu princípio, ao seu coração. Para além disso, existe um outro movimento, que era o movimento bíblico, para tornar a Bíblia mais conhecida. Já falei aqui de 3 movimentos: o movimento patrístico, o movimento litúrgico e agora o movimento bíblico. Então, esse movimento bíblico era exatamente antes do concílio, ali pela década de 50 por aí, que tentava tornar o estudo da Sagrada Escritura mais fiel, mais conforme a intenção de quem escreveu. E aí aquele estudo aprofundado, sabe? Mas também tornar mais acessível ao povo de Deus, para que a Bíblia não fosse uma coisa só de estudiosos, de pessoas que têm a cátedra numa universidade. Não. Tornar a Bíblia mais acessível ao povo. E uma maneira muito concreta de tornar a palavra de Deus acessível ao povo é através do rito litúrgico, através da Santa Missa. Então, se fez uma reforma nos livros, que a gente chama de lecionário, ou seja, aquele livro que tem a palavra de Deus, aquele livro vermelhão que vocês já devem ter visto no Mambão. Se foi feita uma reforma para, escutem bem, que a palavra de Deus fosse mais conhecida nos seus elementos essenciais, de tal modo, pessoal, que se você participar da missa todos os dias, por 3 anos, com certeza você vai ter um conhecimento das passagens mais importantes da palavra de Deus. Eu não mentiria se eu diria que quase toda a Bíblia vai ser lida. Isso foi esse movimento bíblico, de ver, a partir da liturgia dominical, ou seja, das missas, dias de domingo, as passagens mais importantes, de tal modo que ensinasse o povo de Deus a ter um conhecimento maior da palavra. E também a liturgia semanal vai nos ajudando dentro desse processo. Então, essa reforma proposta pelo Concílio Vaticano II, ela seguiu essas intuições desses 3 movimentos, mas também do movimento ecumênico. Ecumênico significa cuidado pela casa comum, vamos dizer assim, a mesma raiz de economia, Mas essa palavra especificamente, ela tem um significado muito próprio para a Igreja Católica, que é exatamente o diálogo com as outras igrejas cristãs. Por isso que se fala de ecumenismo, a casa comum, no sentido de todas as comunidades cristãs, dessa casa comum que é a nossa terra. Então, um diálogo, tentar retomar aquilo que foi dividido. Houve uma grande divisão na igreja no século XII, e se separou a igreja de Roma, a igreja romana, da qual nós participamos, a igreja ortodoxa, a igreja oriental. Então essa foi a primeira grande divisão. E no século XV a reforma protestante, luterana, feita por Lutero, cabeçada por Calvino, e depois ali, nossa, me fugiu o nome do rei, mas que na Inglaterra fez também uma quebra dentro da igreja. Não, me fugiu agora o nome, a Igreja Anglicana, exatamente. Então, o movimento ecumênico, ele tenta reatar os laços com essas igrejas que se separaram da grande tradição da igreja, da grande tradição da grande igreja. Então, quando o concílio, por exemplo, tenta trazer esses elementos dos primeiros séculos cristãos, de certo modo esse é um movimento ecumênico, porque naqueles primeiros séculos não existia divisão. São coisas que os próprios protestantes admitem. São elementos da vivência da fé que os protestantes também admitem, que os ortodoxos também admitem. Então, nós poderíamos dizer, sem dúvida, hoje, que a missa de hoje, além de tudo, ela é mais próxima dos outros cristãos, porque traz a palavra de Deus com mais intensidade, porque é mais acessível ao povo. E toda a sua beleza
se torna conhecida para nós. Claro, meus irmãos, nós não podemos ser hipócritas de achar que a missa por si mesma tem um caráter mágico. Nós precisamos nos concentrar na missa. É o nosso esforço humano. Participação de coração. Sabe, não estar ali só de corpo presente. Porque eu posso ir para a missa assim, entre aspas, no modo avião, né? Nem estou ligado, nem estou desligado, né? Estou só no modo avião. Ou a gente diria até, né, no piloto automático, né? Não sei se vocês já escutaram essa expressão. É quando o piloto do avião, ele já está ali estável, ele já está bem alto, né? Sem perigos nenhum, e aí ele liga o piloto automático para ele não ficar tão preocupado, né? Para não ficar ali sempre tenso. Então, nós também às vezes fazemos isso. Achamos que já sabemos da missa, já somos acostumados, e aí nós naturalizamos a missa. Ligamos o piloto automático, ligamos o modo avião. E aí acabamos não bebendo de toda a beleza que a liturgia nos traz. Acabamos, entre aspas, jogando no lixo todo o esforço dos padres conciliares, dos padres que participaram do Concílio Vaticano II, que queriam trazer toda a beleza da liturgia para nós. Então, falando um pouco mais sobre o documento do Concílio Vaticano II, esse documento é o que a Sacrosanto Concílio, Sagrado Concílio, traduzindo, ele é um documento que prescreve as mudanças necessárias para o rito litúrgico, para os diversos ritos litúrgicos. Os ritos litúrgicos, batismo, crisma, os sacramentais, as bênçãos e etc. Né? Ele não traz, tipo assim, minuciosamente. Se você for ler o documento, e eu acho que vale a pena ler se você tiver interesse, né? Não é tão grande assim, você encontra na internet, facinho. É só colocar Sacrosantum Concilium. E aí você vai encontrar, certo? Ou você bota lá documentos do Vaticano II e você vai encontrar lá na internet Sacrosanto Concílio, vale a pena dar uma lida. Claro, ele não diz assim, agora, a partir de agora os fiéis devem assistir à missa de tal modo. Não, eles não falam indicações técnicas. Eles fornecem os princípios gerais. E a partir desses princípios, as comissões e as conferências nacionais dos bispos vão adaptando esses princípios às realidades locais. Então, por exemplo, no Concílio Vaticano II não diz que seja celebrada a missa em português. Lógico, afinal de contas, a Igreja é universal, do mundo inteiro. Ele diz lá que seja adaptada àquelas orações convenientes para a língua vernácula. Ou seja, a língua vernácula é a língua de cada povo. Então, cada povo pode adaptar a liturgia para a sua língua. Vocês compreendem? Então, a partir dessas orientações, desses princípios práticos gerais, é que houve essas mudanças dentro da liturgia. Então, o que nós vamos partilhar, obviamente de maneira sumária, assim, né, de maneira geral, não tem como a gente pegar cada detalhezinho, né, que é uma riqueza muito grande, que eu nem sei se eu teria capacidade para fazer isso com vocês, né, porque exigiria um tempo de estudo muito grande, mas o que eu quero aqui é fazer uma apresentação simples desses princípios, certo? Desses princípios de como a Igreja quis reformar a liturgia. E um dos primeiros princípios que nós poderíamos falar, que rege o Concílio Vaticano II e que também rege a Sacrosanto Concílio, esse documento, seria o protagonismo dos leigos. Em outro documento do Vaticano II, na Lumen Gentium, fala do chamado universal à santidade, ou seja, não são os padres religiosos que são chamados a serem santos, a seguir a Jesus Cristo, mas é todo mundo. Então, isso mostra uma certa abertura ao protagonismo dos leigos, que são a maioria da igreja. Estatisticamente, se a gente pegar, né, quantos milhões de fiéis a Igreja Católica tem, com certeza o número de padres é a minoria, o número de religiosos é a minoria. Então, a valorização dos leigos na liturgia tem um significado muito específico, que é a participação ativa dos fiéis. Ou seja, todos os fiéis, leigos e sacerdotes devem participar ativamente da liturgia. Claro, você não pode interpretar essa participação ativa de maneira superficial. Às vezes a gente pensa que a participação ativa é somente ali, bater palmas, se alegar. Claro, tudo isso faz parte, mas o mais importante é a participação ativa, de coração, a
consciência, a verdade do seu coração está ali participando ativamente. Entende? Então, tomar parte ativa na liturgia não é somente fazer leituras, participar do ministério de música. Não, mas mesmo que você não exerça nenhuma função, você está ali respondendo com fé, vivendo. Muitas vezes a gente não compreende isso. E aí não responde com fé, né? Aí reza bem baixinho. Não, se eu estou rezando com comunidade, eu rezo em voz audível, para que a comunidade toda tenha aquela unissono, né? Ou seja, um só som. É bonito uma comunidade que reza junto. Você está cantando ali o Glória, eu conheço a música, eu não vou ficar só escutando, eu não estou ali numa plateia. Vocês entendem? Então, a participação ativa vem nisso. Se uma pessoa está lendo, eu vou prestar atenção à participação ativa, sabe? Não só de maneira superficial. Então, esse é um dos primeiros guias gerais dessa participação ativa, de como a liturgia da igreja foi se conduzindo, certo? Então, um outro princípio geral que nós poderíamos dizer, né, é que essa participação ativa, ela tem como intenção uma formação de vida cristã. Também não é só uma coisa ritualística, né? E aqui a Igreja Católica ela é bem diferente de outras religiões nesse sentido. Outras religiões acreditam que os seus ritos têm como que um poder mágico. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos de fato que a Eucaristia é verdadeiramente o corpo, o sangue de Cristo. Há uma mudança na substância, ou seja, na essência daquele pão, que ele deixa de ser pão e se torna o corpo de Cristo, né? Claro, a sua aparência, o seu gosto é o mesmo, mas nós acreditamos que há uma mudança, mas isso não acontece de maneira mágica. Essa comunhão com o corpo de Cristo não se dá só na materialidade, ou seja, porque eu coloquei uma hóstia na minha boca. Claro, existe uma questão substancial, aquela hóstia é o corpo de Cristo, mas aquilo expressa a minha comunhão espiritual com Deus, com a igreja, vocês entendem? Então, essa participação ativa dos fiéis, ela não se dá de maneira mágica, não é só um ritualismo, exige do nosso coração. E houve também, poderia dizer sem dúvida, um crescimento na consciência de que não só o padre é sacerdote. Claro, o padre é sacerdote, mas não só ele. A comunidade toda participa do sacerdócio de Cristo. Porque no sentido cristão mesmo da palavra, pessoal, o único e verdadeiro sacerdote é Jesus Cristo. Único. O padre, ele participa do sacerdócio de Cristo, fazendo às vezes da sua cabeça, do corpo de Cristo, né? Aquela comparação de São Paulo com o corpo de Cristo. O sacerdote age na pessoa de Cristo, cabeça, ou seja, na cabeça de Cristo. Mas nós também participamos do sacerdócio de Cristo enquanto corpo de Cristo. Então, tanto que, como o João Paulo falou no vídeo referente à Santa Missa, no ofertório, o padre ali não está ali ofertando, a gente não está ofertando dinheiro e o padre não está ali ofertando somente o pão. O padre está ali renovando o sacrifício de Cristo, não é o padre. E nós ali não estamos ofertando o nosso dinheiro, nós estamos ofertando a nossa vida, que pelo sacerdócio comum dos fiéis, ou seja, o sacerdócio que todos nós participamos enquanto corpo de Cristo, os nossos sacrifícios diários são ofertados ali. Vocês compreendem como isso é belo? Então, durante a Eucaristia, a minha participação ativa, ela é real. Não é somente simbólica ou ritualística. É por isso que essas nossas formações litúrgicas são tão importantes. A gente espera sinceramente que essa formação também nos ajude a viver com mais amor, com mais devoção, com mais piedade a liturgia, para que a gente possa ali ter um encontro verdadeiro, real, concreto com Jesus Cristo. Então, meus irmãos, tem um significado muito profundo isso. Um outro grande princípio da Sacrosanto Concílio é o sentido comunitário da celebração litúrgica, da missa. Na missa eu não rezo somente sozinho, eu rezo como povo de Deus. Deus não quis chamar para si somente nós enquanto indivíduos. Claro, cada um de nós somos chamados à santidade, como fala
o documento Lumen Gentium, que eu citei já. Mas nós também somos chamados a ser um povo eleito, um povo escolhido. Então, durante a missa, nós celebramos como povo. Ainda que, por exemplo, eu não faça parte do Ministério de Música, eu sou chamado a participar enquanto comunidade disso. Participar como comunidade da música. Ainda que eu não vá fazer a leitura, sou chamado a participar como ouvinte. Então, ali é toda uma comunidade, o corpo de Cristo ali que celebra e oferece a Deus Pai um sacrifício de louvor. Que lindo, pessoal. Que bonito. Isso é realmente, verdadeiramente muito belo, né? Essa é uma dimensão muito importante, a dimensão comunitária. Uma outra intuição do documento da Sacrosanto Concílio é a união entre catequese e liturgia. No primeiro momento eu já falei, né? Esse sentido de a gente conhecer a liturgia. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama. Eu partilho com vocês rapidamente, né? Que quando eu entrei na igreja, eu também não gostava tanto da missa, né? Mas, à medida que eu fui conhecendo a missa, porque eu achava a missa repetitiva, sem graça, sem sal, né? Vamos dizer assim, era muito melhor rezar em casa, você escutar músicas, né? Me movia, como você às vezes num grupo de oração, né? Eu me sentia tão tocado, tão movido. Mas, à medida que eu fui conhecendo o que era a missa, meu Deus, a missa realiza o que um grupo de oração jamais realizará, o que a minha oração jamais realizará. Então, quanto mais eu conheço da celebração da missa, mais eu me apaixono por ela. Então, essa é a dimensão catequética. Faz parte da dimensão catequética da liturgia. Mas também, a catequese ela tem que estar vinculada à liturgia. Tanto que a igreja, aqui no Brasil, propõe a iniciação à vida cristã, né? Como um modelo catecumenal, ou seja, uma reforma da nossa catequese para que ela seja mais atualizada, sabe? E a liturgia aí tem papel central. Tanto que existem vários ritos que se fazem dentro da celebração litúrgica, como os exorcismos, claro que não é aquele exorcismo que a gente vê em filme, que são ritos de entrega da vela, que são chamados de exorcismos, né? De profissão da fé cristã, são a caminhada catequética daquele jovem, daquela criança, daquele adolescente, ele vai seguindo um ritmo litúrgico. E vai sendo incorporado dentro da liturgia elementos que deem o passo a passo dessa caminhada cristã. Então, essa união entre catequese e liturgia, ela é muito bela, e ela é proposta pelo Concílio Vaticano II no documento Sacrosanto Concílio. Um outro princípio geral, né, que eu já comentei com vocês, é uma maior prioridade das Sagradas Escrituras. O Concílio Vaticano II também escreveu um outro documento sobre a importância das Sagradas Escrituras, que se chama Dei Verbum. E lá nesse documento fala que nós, enquanto católicos, cristãos, devemos amar e respeitar a Sagrada Escritura do mesmo modo como nós amamos e respeitamos a Sagrada Eucaristia. E esse mesmo princípio a gente encontra na Sacrosanto Concílio quando fala da importância, seja da liturgia eucarística, seja da liturgia da palavra. Por aquele movimento bíblico que eu comentei, de uma renovação, de uma aproximação da palavra de Deus. Meus irmãos, a liturgia, então, ela deve ser um lugar de que a palavra de Deus se encarna em nós. Que bonito. Assim como a Eucaristia, Jesus vem morar no nosso coração, de igual modo, quando eu escuto a palavra de Deus, ela precisa se encarnar em nós. Se ela não der frutos, se ela não se encarnar em nós, infelizmente, vai ser palavra morta, vai ser palavra perdida, tempo jogado ao lixo. Mas espero que isso não aconteça conosco, pessoal. Um outro grande elemento, né, que vai ser trazido aí, vai ser exatamente a renovação da homilia. A Sacrosanto Concílio, ela pede que os padres retomem a didática da homilia. Existe uma grande diferença entre a homilia, a pregação
e o sermão. Hoje o padre não dá mais sermão. O sermão, ele normalmente tinha um caráter mais voltado para a vida prática, ou melhor dizendo, para a vida moral. Ou seja, o que é certo ou errado, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. A pregação, ela normalmente tem um tema motivacional, mas a homilia não. A homilia deve ser uma explicação das Sagradas Escrituras e uma atualização das Sagradas Escrituras. Então, a Sacrosanto Concílio, este documento, ele pede que o padre, ao invés de se preocupar em falar para o povo que é certo ou errado, de ser um lugar de sermão, de ser um lugar de pregação motivacional, que o padre se foque nas Sagradas Escrituras. E a partir das Sagradas Escrituras a gente possa tirar conclusões para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia. É uma maneira de atualizar a palavra. Jesus falava há 2000 anos atrás, perdoai 70 vezes 7. Como é que eu atualizo essa palavra para hoje? Se eu sou brigado com meu irmão, vocês entendem se eu estou ali com alguma dificuldade com o irmão meu por causa de uma herança, ou se eu estou com raiva porque soube que alguém falou mal de mim, exercer o perdão. Então, a partir da Sagrada Escritura, eu vou trazer elementos para a minha vida, deixar com que minha vida seja iluminada pela Palavra de Deus. Então, a homilia, ela se torna esse lugar privilegiado de atualização da Palavra de Deus. Meus irmãos, se nós vivermos a missa como ela precisa ser vivida, se nós entendermos a beleza que a igreja propõe para nós, e aqui, pessoal, não precisa se preocupar com o mundo ideal, mas a minha paróquia não é assim, não é fácil assim, não sei o que lá, as pessoas não leem bem. A gente conhece todas essas realidades. Ou às vezes, não gosto de como o padre fala e tal. Mas se a gente ficar sempre esperando um reino ideal, a gente pode acabar esquecendo de viver a concretude real, de como as coisas estão hoje em dia. E saber que a graça de Deus não age no mundo ideal, mas age no mundo real, pessoal. Então, se Deus te colocou nessa paróquia, se Deus te colocou dentro desse serviço, dentro desse ministério, dentro dessa pastoral, com certeza Ele quer produzir frutos belos na tua vida. E o reino de Deus, ele não começa nesse mundo ideal, começa aqui na terra. No nosso mundo real, nas nossas dificuldades, é no nosso dia a dia. Esse é o nosso desafio cristão, saber aprofundar na graça de Deus de todo o coração a partir da nossa realidade. E essa é a intuição desse documento, do Concílio Vaticano II, do documento Sacrosanto Concílio. Como eu partilhei com vocês, seria impossível partilhar todas as minúcias, todos os detalhes. Mas eu espero sinceramente que a partir daquilo que a gente partilhou, você possa crescer na sua caminhada de vida cristã. Você possa aprofundar naquilo que Deus tem reservado para você. E que possa amar com mais amor ainda a liturgia. Uma pequena partida de coração, e eu não falei isso de modo algum para me amostrar, não, né? Comigo, o menino é amostrado, né? Não. Mas eu quero partilhar com vocês uma coisa que eu tenho certeza que a graça de Deus ajuda. No meu terceiro ano, comecei para mim todos os dias, e até hoje vou, né? Fazer já 9 anos. Não, perdão, 11 anos, né? E de uma maneira superficial eu poderia dizer que a missa é sempre a mesma. Os ritos são sempre o mesmo. Como eu falei, se 3 em 3 anos a gente lê a Sagrada Escritura, eu já vi isso aí 3 vezes, né? Mais de 3 vezes, 4 vezes quase, né? Mas pessoal, se a gente superar essa visão meramente humana, se a gente conseguir dar um significado espiritual, um significado profundo em tudo isso, nós começamos a compreender que cada dia Deus tem uma graça nova para nós. Eu falo isso, pessoal, porque eu queria muito renovar o seu amor pela Santa Missa. A missa, pessoal, quando a gente vai com o amor renovado, nós colhemos frutos abundantes. Façam essa experiência. Renovem o seu amor pela Santa Missa. Tentem participar da melhor maneira possível, que vocês vão colher frutos a mil. Quantas vezes já fui para a missa cansado, fadigado pelo estresse no cotidiano, mesmo antes de ser seminarista, quando eu trabalhava, quando eu estudava, na faculdade normal, como leigo. Ia para a missa todos os dias e ali para mim era um grande consolo espiritual. Sentir que eu estou comungando do corpo de Cristo,
procuravam participar, me preparavam antes, através do sacramento da confissão, da reconciliação. Meus irmãos, não sou perfeito, longe de mim, não, seria mentira e hipocrisia dizer para vocês que sou perfeito, mas mesmo eu, como um grande pecador que sou, posso partilhar desses frutos positivos que colhi da missa. Eu acredito que você também conseguirá, de coração sincero. Abra o seu coração a renovar o seu amor pela missa. Não fique somente no preceito, nas obrigações, que eu tenho que ir, que é domingo. Não. Se for possível, vá até mais de uma vez por semana. Se você tiver tempo, reserve momentos para a sua oração, para a adoração ao Santíssimo Sacramento. Você não vai perder nada. Pelo contrário, você só vai ganhar. Virgem Maria, nossa mãe, intercede por nós, nossa Filho. Torna o nosso coração mais parecido com o coração de Jesus. Nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos limitados, mas confiantes na tua graça. Nós voltamos o nosso coração para ti, Mãezinha, confiando que tu nos conduzirá ao teu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Invoquemos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um abraço, pessoal. Deus os abençoe.